Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Como a saúde emocional dos pais reflete na ansiedade infantil. Com a maravilhosa Cibele Croci, ela é terapeuta sistêmica familiar e ela vai estar aqui conosco falando um pouco sobre essa temática que, gente, ansiedade. Eu fiz um story hoje. Quem não tem ansiedade, quem não tem um filho ansioso, que atire a primeira pedra. Está muito comum, mas precisamos aprender a lidar com isso da melhor maneira. Antes de chamar a Cibele para ela entrar aqui, eu vou encaminhar para todos os meus contatos que eu tenho aqui e eu convido você a fazer o mesmo. Deixa eu encaminhar. Deixa eu encaminhar, tô encaminhando. Convido você também a fazer o mesmo. A live vai ser super bacana. Deixa eu encaminhar aqui. Encaminhando. Encaminha você também. Geni, seja bem-vindo! Gente, vou encaminhar para todo mundo. Convido você a fazer o mesmo. Tô encaminhando ainda aqui. Convido você já a colocar aí, apertar o aviãozinho, mandar para aquelas pessoas que você sabem que gostam dessa temática, que essa temática vai fazer sentido, pessoas que você sabe que tá passando por essa situação de ansiedade com um filho com ansiedade. Pronto, encaminhado. Vamos chamar a Cibele então, para ela começar se apresentando. Chamar você, Si. Para mandar um link no WhatsApp. Gente, encaminha essa live, mais uma vez bem-vinda, mais uma vez muito bem-vindo. E nós vamos falar hoje sobre a saúde emocional e como a saúde emocional dos pais reflete na ansiedade infantil, na ansiedade da criança, proporcionando, promovendo, gerando ansiedade na criança. É isso, né, Cibele? Isso mesmo, boa Boa noite, tudo bem por noite, aí? tudo bem? Graças a Deus. Seja muito bem-vinda, Cibele. Gratidão imensa por você ter aceitado esse convite. E se apresenta, fala um pouquinho de quem você é. Diz, oi, que linda! Qual que é o nome? Não. Lavínia, não, Lavinha. Oi, tá com Lavinha. vergonha. Bom, primeiramente, né, muito obrigada também do convite, Obrigada. né? Meu nome é Cibele Croce, eu sou terapeuta sistêmica familiar, Sim. atendo com questões de ansiedade, de medos, de traumas, questões intrauterinas. E o meu trabalho é bastante voltado para a questão de famílias, Sim, principalmente a questão da conexão entre mães e filhos. bacana. E foi por conta da ansiedade que eu entrei nesse mundo das terapias. Olha que interessante. Porque eu sempre tive ansiedade, mas um tempo atrás não se tinha tanta informação assim, né? Sim, De como que eram os sintomas, não se tinha tanto acesso à internet na época que sim, eu comecei os primeiros sintomas. E entendi. então foi quando eu tive o meu filho mais velho, que está com 11 anos hoje, ele começou a desenvolver alguns sintomas e eu fui em busca de ajuda para ele. E aí foi que eu descobri que ele estava tendo ansiedade, que estava sendo um reflexo meu. Então, Uau. a ansiedade me trouxe para esse caminho das terapias. Eu sou muito grata a ela hoje, né, por aquele período que aconteceu, porque se não tivesse sido isso, eu não tinha buscado ajuda, Sim. E sabe? Sibeli, você falou nessa parte, olha que interessante, né? Como cristãs, nós sabemos que tudo é perfeito do jeito que é, que Deus ele coloca as provações nos nossos caminhos para nós aprendermos. E olha, além de você procurar ajuda para si, hoje você transborda na vida de muita gente. Então, olha como é a diferença quando nós olhamos para a problemática de um âmbito diferente, não de vítima, Uhum. mas de eu vou resolver isso, eu Sim, vou pôr a mão na massa, Deus vai me ajudar. Não é muito diferente e é uma bênção você poder, é como você disse, né, ser grata à ansiedade por todo esse histórico, por tudo que você está vendo, por tantas pessoas que você está ajudando. Parabéns, viu? sim.
assim, quando eu vi o que eu estava passando e que as terapias me ajudaram a superar isso, eu pensei, nossa, isso fez muito sentido para mim, me fez tão bem, por que não aprender mais sobre isso e mostrar para outras pessoas que tem uma saída, Sim, sabe? De não precisar, não que não sou contra, né, os remédios alopatas, mas sempre tem uma outra alternativa. E eu sempre, como eu fui em busca de ajuda para o meu filho, eu queria uma coisa natural, porque na época ele tinha 3 anos de idade. sim. Então, eu digo, como é que eu vou começar a tratar ele já com medicação alopata? Ele é muito novo, e uma das coisas que me deixa muito feliz hoje é que eu tô com 41 anos de idade e até hoje eu nunca tomei uma medicação para ansiedade, a não ser Uau. florais, a não ser o Aham. uso de óleos essenciais, que são coisas das terapias, né? Sim, Então, assim, é muito autoconhecimento, é muito querer se curar de uma forma diferente, né? Se tratar. Ah, sim. depois. Muito legal, muito legal. E você dizendo isso, Cibele, traz também um outro ponto de que, às vezes, o normal e o mais comum é que as pessoas já vão lá para a indústria farmacêutica, que já vai para o remédio, que já vai e acaba se intoxicando, acaba tal remédio prejudicando outras áreas do corpo, da mente, da saúde. E você está dizendo aqui para nós que existem possibilidades muito mais saudáveis de lidar com a ansiedade, não é? Sim. Na verdade, o que me parece é que as pessoas, elas não têm o conhecimento, a Sim, grande maioria, de que existem formas naturais. exato. E muitas pessoas, hoje em dia até é mais comum, pessoas mais novas, no caso, buscarem ajuda no Google. Mas uma pessoa de mais idade, ela não vai procurar. É Uhum, muito difícil, né, ela sim, chegar nesse ponto de procurar. Mas também o que acontece é que a ansiedade, e não só a ansiedade, mas qualquer outro tipo de transtorno, ele só somatiza no nosso corpo quando alguma parte do emocional não vai bem. E perfeito. o remédio, ele serve para tratar o sintoma. Então, eu tenho taquicardia, então eu quero tomar um remédio para ansiedade para conseguir, né, não ter mais tantas taquicardias, por exemplo, conseguir dormir melhor. Tá, mas o que está por trás disso? Então, Perfeito. as terapias, elas tratam nesse sentido, elas vão investigar o que está por trás, né? Então, todas as terapias alternativas, integrativas que tem aí, elas tratam, sim, auxiliam na questão dos sintomas, mas a grande sacada delas é a questão da virada de chave que a gente precisa ter para entender como se autorregular com aquele tipo de situação, né? Que é os Perfeito. gatilhos que despertam os sintomas, enfim. Sibeli, você falou, é ótimo, é excelente. E você sabe que eu usei essas palavras para falar com uma futura cliente. Ela me ligou, ela falou de algumas dificuldades que ela tinha e ela queria se melhorar a parte da comunicação. E aí eu falei para ela, olha, eu estou fazendo um workshop e tal, vai ser bem legal. E ela falou assim, Lô, eu já fiz vários cursos. Eu já fiz vários cursos. Só que alguma coisa me trava. E eu falei para ela, então, nesse ponto, a gente vai para a mentoria, a gente vai para o atendimento específico, atendimento individual, porque eu falei a mesma coisa, eu dei um exemplo, eu falei, porque o problema, às vezes, está mais lá no fundo do que você imagina. Os sintomas é como uma árvore, os sintomas só são as folhas. A problemática, ela está na raiz, é lá que precisa ser curada. Então, esse é o diferencial do nosso trabalho, né, Sibeli? De ir na raiz e resolver o problema no seu todo, na sua raiz. E realmente vai aliviar os sintomas de começo, mas vai curar a problemática. Faz sentido? Ai, só um pouquinho que eu tive que Tá. desligar o áudio aqui, que a vizinha estava na volta. Sim, faz sentido. E é justamente isso, né, Lio? A Sim, gente precisa buscar uma outra alternativa de conhecer o que se passa por ali. Que nem no sim, caso das crianças, toda vez que elas estão apresentando algum sintoma, é que algo não vai bem no sistema familiar. sim. Então, é muito.
ontem, inclusive, eu recebi muitas novas seguidoras no perfil e elas, eu quero umas gotinhas para acalmar meu filho, ele tá muito agitado. E aí eu vou investigando, vou perguntando como que foi a gestação. Porque começa tudo lá na concepção, Sim, antes um pouco da concepção, sim, né? Eu tenho, no meu trabalho, eu tenho um pouco da linha de estudo da psicologia pré-perinatal e tem estudos científicos sobre isso. Não é uma coisa que a Cibele está inventando, que não, outras é pessoas que certo. falam disso inventam, né? Uhum. Então, assim, todo tipo de transtorno, ele conta uma história, ele conta uma situação que está sendo vivenciada naquele lar. Só que enquanto os pais não se dispuserem a passar pelo processo também de entendimento disso, é muito fácil botar a responsabilidade só na criança, né? Sim, E as com crianças, elas certeza. acabam não dando conta. Aham. É muito, eu diria que até é egoísta da parte do adulto colocar toda a responsabilidade do que a criança tá sentindo dela assumir os seus sentimentos, Uhum. né? Então, a criança tá fazendo birra. Sim, tem vários estudos que falam da questão do salto de desenvolvimento, questões Sim. fisiológicas que não são atendidas, enfim. Mas o que que acontece no fundo é o quanto aqueles pais estão disponíveis para entender o que se passa com a criança. Porque, imagina, se a gente, enquanto adulto, a gente já tem dias desafiadores, que a gente não sabe o que fazer com as nossas emoções, quem dirá as crianças, Sim. né? E Sibeli, você falando isso, hoje o meu público, os meus atendimentos estão sendo com pessoas que eu percebo que são um pouco mais conscientes nesse ponto. Ela já identifica, Lô, eu estou me sentindo assim e sei que isso reflete nos meus filhos. Ainda mais que eu trato a maioria, 90% dos meus atendimentos contra é, o comportamento desafiador, né? Aparece poucos casos de ansiedade, mas o comportamento desafiador é o que mais aparece para mim. E eu percebo sim que os pais estão começando a ter essa consciência, como Uhum. está se falando muito de inteligência emocional, muito de gestão emocional, eles começam a entender que existe um reflexo. E aí eu quero fazer uma pergunta, Cibele: como que as emoções não expressas dos pais podem impactar a saúde emocional das crianças? Então, tem um autor que eu gosto muito, que ele fala muito da questão dos traumas, né? E Uhum. aí, em decorrência disso, vem todos os transtornos. Então, o Gabor Maté, né, ele fala justamente isso, que quando a criança está tentando, digamos, dar conta de uma situação que foi vivenciada na família, ela acaba transparecendo isso na forma de um transtorno. Porque está Perfeito. muito mais, na verdade, assim, hoje se rotula muito, está muito mais fácil rotular, dizer, hoje todo mundo tem TDAH, né? Se for ver, todo mundo tem É TDAH, verdade. todo mundo tem Já é um transtorno. autista, já é. Todo mundo, a maioria das crianças é autista, são Sim, bipolar, tem vários nomes de transtornos que surgiram por aí. Uhum. Então, assim, se dá um nome para isso, para às vezes desviar um pouco o foco, né, ou para ter uma justificativa do porquê daquele comportamento. E Só não que, na lidar verdade, com o e não comportamento, que é muito lidar com fácil o passar, né? comportamento. Panos quentes. Isso é. Então, assim, a criança ela sempre vai representar alguma coisa Uhum. de que os pais não estão bem ou que aquela situação não foi bem. Então, deixa eu ver um exemplo. É, eu já peguei muita situação, tá? De criança, assim, na verdade, tratei adultos, né, com questões de ansiedade bem severa Uhum. que surgiram ainda na infância, tá? E que através do atendimento que a gente fez, a gente conseguiu identificar que aquela ansiedade ela surgia em decorrência de toda a memória que a pessoa tinha do afastamento da mãe. Né? Uau. Então, a mãe precisou ficar muito tempo afastada por conta de trabalho, não via aquele filho, e aí isso gerava uma ansiedade de separação. Sim.
E aí, o que que acontece? A pessoa ficava sempre com aquele alerta de perda, sabe? Então, Uhum. ele tinha receio de se pegar com alguém e daqui a pouco não ter mais aquela pessoa disponível. E isso gerava um processo de ansiedade muito grande nele. Uau. Então, é uma coisa que, assim, só foi possível identificar porque se fez um mapeamento disso, sabe? Sim. Então, são situações que a gente nem imagina, às vezes, mas que acontece muito. Isso é muito interessante você falar, Sibeli, porque como você mesmo citou, tem algumas pessoas hoje que vai lá no Google dar uma pesquisada. Mas como você mesma falou, existe muitas situações que a própria pessoa ela nem sabe onde está o gatilho, ela nem sabe onde está o problema. Então, realmente buscar, não é só o Google, gente, busque especialista, busque quem tem a expertise no assunto para te ajudar, porque tem muitas coisas que estão no nosso inconsciente, nós não sabemos. E o profissional ele vai orientando, ele vai guiando até se achar ali realmente a raiz do problema. Então, buscar ajuda é extremamente necessário, né, Cibele? É, tem uma frase que eu gosto muito que tá bem relacionada assim à questão da medicina chinesa, né? Uhum, Ela não é exatamente da forma como eu vou falar, mas eu vou transmitir a ideia que ela quer dizer, ok. que o dinheiro que eu não gasto hoje com a terapia, eu vou ter que gastar no futuro com o remédio, Sim, com sabe? certeza. Uhum. Então é E isso, né? tem uma frase também, um ditado popular, eu acho, que diz o seguinte, que se você não está cuidando, ouvindo o seu corpo, uma hora ele vai fazer você ouvir, que ele, que ele É, vai deitar, vai capotar, que ele vai tombar e sim, você vai precisar ouvir. Então nós precisamos realmente. Eu sempre falo para as minhas clientes: você precisa cuidar de si. A transformação é de dentro para fora. Muitas vezes o pai, a mãe, a família está tão preocupado em lidar com a criança que não percebe que todo esse cuidado, esse cuidar começa por si e pelas suas emoções, porque isso vai reverberar no ambiente, né, Sibeli? sim, com certeza. É bem isso aí que tu falou, né? Tá. Mais uma pergunta, Sibeli. Deixa eu ver aqui. Não. De que maneira a ansiedade dos pais pode. Aqui na primeira pergunta, eu perguntei como as emoções não expressas, né? E Sim. aí eu pergunto o seguinte: como a ansiedade, tá, dos pais podem influenciar o comportamento dos filhos? Então a gente já sabe que as emoções não expressas, não compreendidas, os gatilhos ali acabam refletindo na saúde emocional das crianças, mas como essa ansiedade do adulto reflete na criança? Como que funciona esse processo? Eu vou dar um exemplo aqui de casa, que foi o que aconteceu, Ok. que para mim foi um sinal de alerta, né? Então, o que que acontece? Eu estava num processo de ansiedade muito grande na época, Uhum. porque eu trabalhava CLT, né? Não na área de terapias, Uhum. e eu viajava muito. Então, meu filho, ele tinha 3 anos na época. E ele chegava a ter febre emocional Boa quando eu noite, viajava. Poli. Deixa eu falar boa noite pra Poli. Boa noite, Poli. Boa noite, Márcio. Bem-vindos. Ah, é Polly, querida. Conheço. A Márcia, o Márcio, Márcio não Márcio conheço, é um acho. Mas sejam amigo. bem-vindos. É? Bem-vindos. Pode continuar, desculpa. Fale. Então, o que acontece? Na época eu precisava viajar muito, né, a trabalho para outras cidades. E aí meu filho ficava com a minha mãe e com o meu marido. E aí, e você não era nascida ainda. E aí, o que que começou a acontecer? Ele ia para frente da TV, olhar desenhos, enfim, e ele começou a ter um comportamento de roer o punho das blusas, Eu roer a sei. gola. Então, Aham. assim, aquilo ali para mim foi um primeiro sinal, sabe? E Aham. aí, toda vez que eu começava com um processo de ter que viajar ou coisa assim, ele começava com esse comportamento. Ai, tá, desculpa, amor. Então, assim, para mim aqui foi esse gatilho. Então, assim, se eu não tivesse me dado conta, né, de que não tava, tinha uma situação que não estava normal, eu jamais ia relacionar isso com a ansiedade. Porque é Uhum. muito. No que se tinha de informação na época, não se tinha esse tipo de coisa, sabe? Ah, ficar roendo a gola da Uhum. blusa, ou coisa Uhum. assim, né? Uhum. Então falava de alguns outros comportamentos, como roer unhas e tal.
Mas, assim, aqui foi um dos exemplos, né? Então, eu, por exemplo, nos meus processos de ansiedade, quando eu tinha as crises, uma das primeiras coisas que me dava, uma das primeiras coisas que me dava era batimentos cardíacos muito acelerados, Entendi. né? E Uhum. também eu começava num processo de dor de barriga infinita, sabe? Eu Já passei por isso. ficava eu ficava assim, sério, eu comia e eu já tinha que ir no banheiro. Eu Uhum, comia e não era nada da questão alimentar, uhum, era muito do sistema nervoso mesmo, sabe? uhum. Então, assim, foram coisas que aconteceram comigo, né? E que daí depois, em virtude do que o meu filho estava passando, eu comecei a perceber, digo, ó, toda vez que eu começo a entrar nesse processo, ele começa a entrar no processo de, de roer as golas, né? E via que Uhum, eu ia viajar, enfim. Então, esse é um dos exemplos, sabe? Mas uhum. existem outros Diversos. vários, né? Como já comentei ali. Uhum. Sibeli, é interessante que você fala, porque para nós observarmos que a criança, cada criança é uma criança. Então, realmente, esse olhar atento para a criança de que algo não está na normalidade, algo está sendo fora do comum, algum hábito que ele está fazendo com mais frequência, que é algo que demonstra ali um aspecto negativo, é bom observar. Porque muitas vezes os pais acham que é só uma brincadeira, é só um momento, é só isso, não tem nada a ver, ou às vezes até não tem esse olhar atencioso, esse olhar com observação, não está presente ali no Uhum. momento em família, está ali tanto na tela do celular que não observa o que está acontecendo ao seu redor. Por isso que quando estiver em casa com as crianças, com os filhos, é tão importante estar presente, estar junto e observar a criança para ver se alguma coisa ele está fugindo do comum. Faz sentido É, isso? Essa observação? sim, Porque senão, se você não tivesse não, observado, você total. não saberia. Isso poderia se estender muito mais. Você conseguiu, pela Sim, observação, ver que tinha alguma coisa fora do normal, fora do comum, e já buscar ajuda para isso, o que trouxe a resolução muito fácil para o problema. Ó, deixa eu é, agradecer aqui, ó, o Peterson disse parabéns pela live, top iniciativa, parabéns. Ter atenção plena em relação às crianças. é, Perfeito, Peterson, gratidão. é bem isso, é ter atenção plena em relação às crianças, mas também ter atenção plena em relação a si, né? Porque enquanto adultos a gente se colocar num papel de responsabilidade, de autorresponsabilidade, Uhum. né? Da gente, só um pouquinho, mana, da gente conseguir ter atenção plena consigo mesmo, porque é muito fácil a gente apontar para as outras pessoas, né, Perfeito. para as crianças, coisa que eles estão com esse problema, Sim, mas e a gente? sim. Né? Então, eu digo que hoje a atenção plena é uma coisa que é tão simples de falar, mas é uma coisa que é muito difícil de praticar, Sim, né? ainda mais hoje em dia, com tantas informações, com tanta tecnologia, com tantos afazeres, com tantas ocupações, mas o que você falou é perfeito. Porque, como a gente está falando, essa observação, essa mudança, esse cuidar começa por nós. E se eu não me observo, se eu não sei o como eu estou me sentindo, como eu vou saber que isso está ou não refletindo na minha família, refletindo no meu lar? Então, é muito importante esse cuidado, esse autoconhecimento, essa auto-observação, né, Cibele? Uhum. Sim, é bem importante isso daí. Obrigada pelo Peterson ter contribuído ali. É... O Patrício colocou, pessoal, cliquem no coração para a live alcançar mais pessoas. Ainda convido mais. Encaminhe essa live e depois que nós finalizarmos, encaminhe a reprise para as mães, gente que tem filhos, para todas as mães, porque elas podem estar aí sofrendo com alguma situação de ansiedade e não saber que está passando por isso, ou saber e não saber quem procurar. Então, nós estamos aqui para ajudar. A Cibele, ela é terapeuta sistêmica familiar, especialista em ansiedade. Ela tem muito a contribuir nesse ponto. E o melhor, Cibele, que você falou, e faz todo sentido, eu quero compartilhar aqui. É muito fácil as pessoas falarem de alguma problemática ou como resolver essa problemática se elas não Uhum. passaram por aquilo. Mas quando você passa por aquilo, por todo o processo, que você vence aquilo, você tem total autoridade para falar no assunto, não é verdade? Sim. É justamente. Ai, desculpa que a Lavínia ela tá sensível hoje, gente. Ela.
fez 3 vacinas ontem no braço, então ela tá Ah, que não tá. pode nem tocar, Uhum. sabe? Então, se gritar, ela Ah, tá com aham. chorinho aí, Tá é dela. sensível. É, Aham. e é justamente isso, sabe, Lu? É o que me deu força para eu seguir em frente com isso. Eu digo, nada que a gente passa é por acaso, sabe? Sempre Perfeito. tem um porquê. E então, por que não fazer algo bom com isso que a gente passou? Quantas pessoas passam por outros desafios e a Sim, partir daquilo ali se transformam e começam a transformar a vida de outras pessoas, né? No sentido bem que nem tu falou, de transbordar para que outras pessoas possam viver de uma forma mais leve, sabe? perfeito. Então, foi isso que aconteceu assim comigo e eu Uhum, senti e fora outras coisas que foram acontecendo e me uhum, guiando para esse caminho, perfeito. sabe, das terapias, né? Legal. Deixa eu ler o comentário do Peterson. Gratidão, Peterson, por contribuir aqui. Também está transbordando. O Peterson, ele é Master Coach, gente. Ele é um cara incrível, bastante conhecimento. Depois a gente vai fazer uma live, hein, Peterson? Ele falou o seguinte: vivemos rodeados de distrações e focar em nós e nas crianças é É importante. importante. A informação nos dá confiança para solucionar os problemas. Parabéns, vocês são incríveis. Gratidão. Obrigada. Sibeli, mais uma pergunta que eu tenho dúvida quanto a essa temática. Que hábitos e atitudes os pais podem adotar para fortalecer a resiliência emocional das crianças, pensando aí específico na ansiedade, para Bom, evitar ou amenizar ou ao resolver esse amenizar processo de ansiedade? Uhum. um pouco disso que eu vivenciei, foram práticas que eu fui fazendo de forma bem simples, que até eu trago algumas delas aqui nesse livro que eu tenho, que eu Ah, que publiquei legal. Qual que é o esse ano, nome? Uhum. Mães e Filhos Superando a Ansiedade Juntos. Ah, que legal. Ele, na verdade, Parabéns. ele é um guia prático terapêutico, né? Então, Uau. assim, eu ensino ali, mostro coisas que eu fiz para mim que me ajudaram. Perfeito. Porque eu passava por processo terapêutico, só que quando eu saía de lá, ok, saía super zen. Mas Uhum. aí quando eu me deparava sozinha com a situação, com os gatilhos, eu digo, Jesus amado, o que que eu vou fazer? Aí eu chamava a O que terapeuta, eu mas faço nem sempre agora, né? ela estava disponível para me responder naquele Sim. momento, né? Então ela me deu orientações, né? E eu comecei na época a buscar ajuda fora, assim, no Google, Uhum. para ver o que que eu podia fazer para amenizar. Então, assim, a respiração é uma coisa muito simples, que a gente não Sim. respira direito, Sim. que tá de forma gratuita para todo mundo, né? Sim. Que a gente não aproveita toda a capacidade pulmonar que a gente tem, Uhum. né? Então, o fato disso foi tantas pessoas terem problemas com o Covid também, que as pessoas não aproveitavam tanta capacidade pulmonar. Uhum. E aí o que que acontece? Respirar ajuda a gente desacelerar, a Sim. gente colocar Perfeito. os pensamentos em ordem, né? Uhum. E ir se tranquilizando para que a gente não tome decisões que não sejam tão ideais assim naquele momento de ansiedade, ou daqui a pouco a gente perder uma boa oportunidade, né? Perfeito. Então, a respiração é uma delas, a prática da atenção plena, Uhum. né? Da gente conseguir. Eu estou comendo um alimento, que sabor que ele tem, que textura que ele tem, sabe? Eu Ah, é ir incrível. praticando esse tipo de coisa, Sim. porque às vezes a gente nem percebe o que a gente está comendo, Sim. né? Quantas pessoas às vezes estão ali comendo com o celular do lado ou colocam telas para os filhos verem as coisas e eles nem observam o que eles estão comendo. E Sim. aí depois, quando fica numa fase maior, querem que as crianças aceitem os alimentos, sendo que elas nem passaram pela percepção de degustar aquilo que elas estavam se alimentando, né? Bacana. Então, são coisas bem básicas, assim, que funcionam, sabe? E também Funcionam procurar, e que né? as pessoas estão perdendo porque não estão fazendo. Sabem, muitas pessoas falam assim, ah, mas isso eu já sei, mas você está colocando em prática? Eu sempre falo isso, você sabe, mas você está Sim, colocando em prática, né, Sibeli? Que muitas pessoas falam, sim. ah, eu sei. Tá, saber é uma coisa, pôr em prática é totalmente É, diferente. é, é bem diferente, né? O Peterson até perguntou ali, dúvida, qual é uma técnica ideal de respiração para controlar a ansiedade e estresse? Eu gosto muito de uma respiração que a gente chama ela de respiração Ra.
tá? É uma respiração que eu gosto de dividir ela e dizer para a pessoa imaginar na forma de um retângulo. Por quê? Porque a gente inspira fundo, contando mentalmente até 7, segura o ar nos pulmões, depois contando mentalmente até 7, solta todo esse ar contando até 7 e depois fica sem ar nos pulmões contando até 7. Então é um ciclo, né? Eu imagino uma forma de retângulo assim, onde cada pontinha do retângulo a gente tem que tomar uma ação e parar e contar mentalmente. E aí o meu tempo de 7 vai ser diferente do seu, tá? Então, assim, é uma respiração muito simples, tá? Tem pessoas até que eu sugiro, às vezes, se você acha que contar até 7 é demais para ti, então faça até 3, mas faça. E tentar repetir isso umas 3 vezes, pelo menos, sabe? Perfeito. Esse ciclo. Porque parece que não, mas ele ajuda muito Ajuda. nesse tipo de prática, né? Sibe- É muito legal. Sibeli, e assim, nós sabemos que quando você para observar a sua respiração, quando você faz uma respiração mais profunda, mais lenta, e você faz isso de maneira consciente, observando ela, você acaba desfocando de todos os pensamentos, porque você não consegue observar essa respiração e ficar pensando nos problemas. Então, só o Sim. fato de você respirar profundamente e lentamente, observando, isso já vai tranquilizar a ansiedade, tranquilizar os pensamentos. Outro ponto também que é super interessante, e eu faço isso, eu sempre tô, porque assim, como hoje eu trabalho home office, meu atendimento é 100% online, de mentorias, apenas as palestras que eu faço em formato presencial, a gente acaba tendo, como o celular, o computador é o nosso instrumento de trabalho, a gente acaba ficando muito mexendo. Então eu me peguei algumas vezes, confesso, que Sibeli, na hora de comer, olhando, mexendo no celular. E aí eu vou me corrigindo, entende? Porque a gente acaba fazendo isso. O importante é que a gente volte ao centro, como eu Reconhece. falo. Reconheça, É. identifique e mude a situação. O que eu faço? Eu deixo o celular longe, eu deixo o celular... E aquele momento é o meu momento. E uma coisa que eu amo é comer, né, gente? Então eu quero observar, eu quero sentir aquela comida, eu quero degustar. E ontem eu comi um lanche super gostoso e hoje também uma comida super gostosa, que ali eu vi a diferença nas texturas e como que cada coisa se encaixava e fazia aquele paladar ficar muito gostoso, sabe? Então é realmente estar presente, porque se você não estiver presente, você não está vivendo, você só está sobrevivendo, só está Sobrevivendo. passando e a vida vai passar, então esteja presente. Outro ponto também, Sibeli, que eu quero contribuir é que essa coisa das telas, essa coisa de um monte de informações. Gente, eu não assisto jornal há tempos, porque Eu eu entendo também. que todas aquelas informações negativas de tragédia só vai me deixar mais ansiosa, eu não resolvo o problema, porque eu não tenho essa capacidade. E a gente acaba entrando até numa neura de medo, numa neura de ansiedade, numa neura de preocupação, sendo que muitas das nossas preocupações são por coisas que nunca vão acontecer. Então, se a gente puder reduzir e impedir e mandar embora todas as possibilidades de gatilhos, vai facilitar a nossa vida e vai com certeza nos tornar mais leves. Não é verdade? É verdade. Sabe que esse ano aqui foi bem desafiador, né? Eu não lembro se eu comentei com você, mas eu moro no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. E Qual a cidade onde cidade? eu... É Caxias do Sul. Ah, E uhum, é a segunda maior cidade do estado, né? Então aqui tem um aeroporto, mas aqui, como é região serrana, é bem difícil, assim. Tem dias que dá para pousar aqui e tem dias que não dá, sabe? Porque é muita serração, né? uhum, E assim, naqueles dias que não parava de chover aqui, eu me vi com ansiedade forte, assim, sabe? entendo. Porque por mais que a gente não assistisse jornal, Uhum, sabe? Porque a gente não estava tendo também a dimensão do que estava acontecendo, nos grupos começavam a compartilhar, sim. sabe? Nos grupos aqui da cidade, né? Então, assim, eu vou te dizer que foi um momento bem desafiador, né? Uhum, E eu me vi um dia, assim, bem com bastante ansiedade de uhum, pegar e sair com meus filhos de casa para ir para minha mãe, né? Porque onde eu moro aqui perto tem uma lagoa na rua de cima. E assim, a chuva foi tanta que dentro da cidade tem uma represa e quase meu rompeu a represa, sabe? Deus. Então, assim,
não tinha como a gente estar aqui e não conseguir não ter nada de ansiedade, sabe? Então eu disse, Uhum. graças a Deus que deu tudo certo, ficou tudo bem, mas assim, Sim. graças a Deus também que eu conseguia, mesmo estando em processo de ansiedade, me lembrar das técnicas que eu tinha para fazer e tentar passar tranquilidade para os meus filhos, Perfeito. sabe? Porque todo mundo estava aqui em estado de alerta, sabe? Uhum. Então, esse foi a respiração ali que eu ensinei, comentei ali pro Peterson, foi uma das coisas que eu mais pratiquei nesse período, sabe? Uhum. Porque me tranquilizava e eu tentava tirar o foco, e daí largava o celular, deixava Uhum. longe. Hoje em dia eu tenho limite de horário no Instagram, Perfeito. sabe? Limite de. Eu fiz tudo isso daí no meu telefone para justamente porque a gente às vezes está nas redes e a gente começa a ver, vem as Sim, informações, mesmo sim, que você não pesquise, sim. vem, né? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de cuidado simples também vai ajudar a controlar a ansiedade, tanto das crianças quanto dos adultos, né? Sim. E Sibeli, dois pontos. Primeiro, deixa eu ler os comentários aqui. O Peterson colocou: viver o momento presente, mega importante. Os Siqueira disse: essa técnica da respiração estou usando, pois estou fazendo aulas práticas para minha CNH. E foi o que realmente está ajudando, porque antes minha ansiedade estava incontrolável. Olha que Ai, que interessante. legal. Funciona, gente, e é aquilo que nós falamos. É tão simples que às vezes a gente Sim. a maioria das pessoas querem coisas tão complexas e não faz o que está É, a prontidão, hum, que é o simples. E o hum, simples bem feito, gente, funciona, tá? Então vamos é, valorizar as coisas simples que eu, funcionam. eu gosto muito de dizer isso, que o simples Uhum. funciona, né? Que É, a gente gosta de complicar as coisas, né? A gente acha que só o muito complicado que que funciona, né? funciona. Não, gente, o simples funciona. Outros dois pontos, o ponto que eu quero falar também é sobre esse entendimento e essa tranquilidade, né, Sibeli? Às vezes as mães ali, sabendo que elas estão ali num descontrole emocional, que aquilo está afetando a criança, começa a se culpar, começa a entrar ali num processo de até de vitimização, de culpa. Só que isso não resolve o problema, eu falo. O fator é olhar e saber que você continua, você é mãe, mas você continua sendo um ser humano, você tem as suas dificuldades, as suas falhas, porque até profissionais como nós falhamos no dia a dia. O importante é que nós temos a consciência, essa percepção de poder corrigir a rota e voltar ao centro, como eu falo. Então, para as mães também, não ficarem se culpando, mas buscarem literalmente ajuda e buscar resolver o problema na medida que for possível. Faz sentido, Sibeli, essa parte? Sim, faz. Até porque, assim, ó, quem dorme procurando a mãe. Na parte das terapias integrativas, né, tem uma escala das emoções do David Hawkins Sim, que muito ele bacana. fala, não sei se você conhece, mas Sim. ele, Conheço ele fala a isso, tabela de essa energia. tabela aí. Uhum. E aí tem, né, o quanto a culpa, em que frequência ela está, o medo, Baixíssima. isso. Então, assim, quanto mais baixa a minha vibração, mais coisas, digamos, negativas que eu vou estar atraindo para mim, Sim, né? Então, perfeito. só quando a gente vai tendo esse vigiar, né? Tem aquele olhar e Sim, vigiar, né? amém. Leo, pega Sim, aqui o homem da mãe. Quando a gente se policia sobre sim. as emoções que a gente está tendo, é que a gente consegue perceber, agora eu tô com sentimento de culpa, e vai ter, a gente sempre vai carregar uma coisa. Eu tenho, sabe? Em alguns Uhum, momentos eu também tenho sentimento de uhum, culpa de algumas coisas do maternar, né? Mas uhum. assim, o que que eu faço? Eu tento mudar minha vibração, Perfeito. e aí eu vou aplicando as técnicas que eu fiz durante a minha vida, Sim. né? Porque eu sempre comento com as minhas colegas que estar terapeuta é muito bom, porque eu vou me terapeutizando todos os dias, Ah, verdade. Você sabe? vai Vou me cuidando de aplicando as si, coisas é. que eu aprendi. Pode, vai ali que a mamãe já vai, tá? Perfeito. É, última pergunta para nós encerrarmos. Uhum. Mais uma vez quero agradecer a todos vocês que estão aqui conosco pelos comentários, gratidão. Encaminha, ainda dá tempo, depois vai ficar salvo aqui no perfil. Vou colocar a Cibele como colaboradora, então vocês conseguem encaminhar para outras pessoas. E, gente, encaminha. Quantas pessoas precisam ouvir e ter conhecimento desse conteúdo que nós estamos entregando aqui? Sibeli, para nós finalizarmos, como lidar com a culpa ou frustração ao perceber que as nossas próprias emoções afetam a saúde dos filhos?
Ah, então, olha, já quase que É, respondi antes de, nem sim, da pergunta, né? É, eu gosto de falar uma coisa que para mim fez muito sentido, sabe? Quando eu me dei conta disso, é querer e se permitir. perfeito. Porque não adianta eu querer sair Uhum, do papel de culpa, não adianta eu querer mudar, mas eu não me permitir, perfeito. sabe? Então, quando a gente identificar e a gente também ter a humildade de reconhecer esse sentimento, sabe? Porque muitas vezes a gente se coloca numa posição, não, mas eu imagina que eu tenho É, sentimento de culpa. Não, eu não tenho, a fulana que tem, ou fulano que tem, só sabe? acontece com o vizinho, né? Só É, acontece com o vizinho. então assim, depois a mãe já vai pegar, tá? E aí, então, a gente reconhecer isso, sabe? Quando a gente reconhece, tá, ok, eu reconheci, então agora o que que eu vou fazer? Daí buscar ajuda, sabe? Perfeito. Buscar ajuda, se não tem como buscar ajuda com uma terapia, hoje o Google tem muita informação, né? Uhum, Então, tenta selecionar, tenta pedir sim, orientação para um amigo, uma pessoa que já passou por isso, sabe? Para te aliviando isso dentro de ti. perfeito. E existem várias técnicas que a gente pode ir fazendo no nosso dia a dia que vão auxiliando a se liberar um pouco desse sentimento de culpa, Uhum, né? Do sentimento de medo de errar, de não dar conta das coisas, sabe? uhum, Então, de novo aquela coisa, né? Que o simples funciona. sim, Então, mas a gente tem que querer, tem sim. que se permitir passar pelo processo, porque não existe mudança de sentimento sem transformar. Como, por exemplo, se eu tenho um sentimento de culpa hoje dentro de mim, como que eu vou liberar ele e dar espaço para uma coisa nova? Eu tenho que tirar esse sentimento de culpa aqui e depois eu colocar uma coisa nova, porque se eu tirar ele, vai vir um outro sentimento. Se eu não estou com uma vibração alta, vai vir um outro sentimento ruim e vai habitar aquele lugar. Porque o Perfeito. corpo está tão acostumado com aquela sensação de Uau. culpa Uhum, que eu não consigo. Se eu tirar um vazio, se eu tirar ela, vai ficar um vazio ali, eu vou colocar o quê? Né? sim, Então tem que perfeito. fazer essa transformação. Mano, Sim. desce daí. Sibeli, para contribuir nesse ponto, tem uma frase que eu sempre falo nas minhas lives, eu falo nos atendimentos, que realmente mudar ali, tudo começa no nosso pensamento, tudo começa no nosso pensamento. Então, observar os pensamentos, ver o que está passando ali, porque o pensamento gera uma emoção, e essa emoção gera uma atitude, uma ação. Então, observe os seus pensamentos, o que você está pensando. Se ali você está se culpando, pensando, se martirizando, manda embora, cancela, renuncia, repreende em nome de Jesus. E como a Sibeli falou, coloca outro no lugar, outro que seja positivo, outro que faça sentido. Uhum, Algo que eu costumo falar é o seguinte, que você, como mãe, você está fazendo o melhor que você pode com o conteúdo que você tem no momento. uhum, Então, em vez de ficar se lamentando ou se martirizando, se dê os parabéns, porque você está fazendo o seu melhor com o que você tem nesse momento. E aí, aquela coisa que nós já sabemos, né, Sibeli? Se eu quero colher resultados diferentes, eu vou buscar um conhecimento diferente. Mas com o conhecimento que você tem agora, você está fazendo o seu melhor. Então, uhum. coloque isso na sua mente, comece a repetir para si. Como a Sibeli falou, não deixa vazio. Coloca Sim, algo positivo no não lugar. dá. Isso vai Uhum, ajudar a mudar essa emoção. Porque pensamentos geram emoções, sim. emoções geram atitudes e É isso ações. Então, essa mesmo. mudança precisa ser consciente e como a Sibeli falou, Sim, você precisa querer se permitir e pôr em prática. Não adianta só a gente falar mil, a gente isso. pode trazer mil e uma técnicas, gente, que nós temos. Uhum. Se É, você não colocar em prática as mais simples e as mais básicas, pode ter certeza que as complexas vocês não vão colocar. Então, isso. aproveita, usufrui desse conhecimento, transborda encaminhando essa live para todo mundo que você conhece e o Tem uma Siqueiras colocou pergunta. mais uma pergunta: como elevar a vibração? Quer falar Olha, sobre a gente? o que que eu faço, né? Depois você contribui também. Sim. Eu gosto muito de escutar uma música tranquila,
Não precisa ser um mantra, na verdade, né? Mas, de preferência, se você gostar disso, pegar uma música tranquila, fechar os olhos, escutar a música, sentir o teu corpo, sabe? Porque... E começar a entrar num processo de gratidão pela sua vida. Então, comece agradecendo pelas coisas básicas, gratidão por poder ouvir, gratidão por poder respirar, por poder estar aqui nesse momento presente. Então, a gratidão, na verdade, ela é uma das emoções, assim, dos sentimentos que tem uma alta vibração, frequência, Sim, né, de frequência. Então, assim, por isso que se diz muito de praticar a gratidão pelas coisas que já se tem, sim, agradecer o que se tem hoje, para que depois você consiga ir co-criando, digamos sim. assim, coisas que você ainda não tem, agradecer pelo que não tem. Como Então, se já quando a gente, tivesse. como se já tivesse. Exatamente. Então, quando a gente começa a agradecer pelas coisas simples que a gente tem, a gente vai dizendo para o nosso cérebro que a gente é grato, que a gente tem muitas coisas boas na nossa vida, né? Quantas pessoas que gostariam de estar aqui no nosso lugar falando agora para outras Sim. pessoas Uau, e não tem essa oportunidade. Estão perfeito. num hospital, uma coisa assim. Então, assim, é uma das formas de elevar a vibração. Sim. Quero contribuir esse processo que eu falei de pensamento e emoções. Quando você consegue mandar embora o pensamento negativo e focar no positivo, isso vai aumentar e elevar a sua vibração. Eu, como uma pessoa cristã evangélica que não escuto mais música secular por uma opção minha, escolha minha, eu escuto louvor. E, gente, eu amo ouvir louvor e isso aumenta muito a minha Uhum. energia, muito a minha vibração. Outro ponto também que eu quero contribuir, que é algo que a gente precisa aprender a fazer, é ajudar as pessoas. Se você ajudar alguém, gente, como isso aumenta a sua vibração? Como aumenta? Porque, como a Cibele falou, você sente grata pela oportunidade de poder ajudar. E hoje nós estamos vivendo num mundo tão egoísta, tão egocêntrico, que está esquecendo de colaborar, de corroborar, de transbordar amor. Então pode ter certeza que quando você faz algo por alguém sem esperar nada em troca, isso vai aumentar muito a sua vibração. Faz sentido? Sim, total. Nossa, uma contribuição perfeita Amém. para o que a gente falou aqui, que é Sim. bem isso aí mesmo. Uhum. Adorei. Gente, gratidão, Sibeli, muito, muito obrigada. Gratidão, foi delicioso essa live contigo. Quero que você finalize deixando uma mensagem, falando mais alguma coisa que você queira falar, por favor. Eu quero dizer para as pessoas que sempre fiquem atentos aos sinais mais Perfeito. estranhos que possam parecer para outras pessoas, mas sempre que você perceber algum comportamento, alguma coisa diferente, tenta investigar, busque ajuda. A gente está vivendo num momento da sociedade que tem muitos adolescentes com ansiedade, tem adolescentes que não estão dando conta disso, estão indo para um caminho que não é muito legal, que às vezes não tem volta, né? Sim. Então, assim, eu falo isso porque eu atendo muita gente com crises e sinais de ansiedade ou que já tentaram coisas bem piores, Uhum. sabe? Então, é bem desafiador, né? Saber que tem tanto disso, embora não se divulgue muito. Sim. E eu fico aqui à disposição de Sim. quem for ver essa live, de quem está assistindo, se quiser tirar alguma dúvida de como que pode, né, buscar um tipo de auxílio. Ah, uma coisa bem importante que eu queria Sim. falar. Eu tenho um projeto solidário, Lu, que é Ai, que terapias legal. para mulheres, Ai, né? que É o linda. projeto TPM. Aham. Então, assim, Ótimo nome, TPM. aham. Foi do insight que eu Maravilhoso. tive num momento que eu estava intensa de TPM, e eu digo, gente, eu preciso transformar essa palavra TPM numa coisa boa, porque Ah, todo mundo quando perfeito. fala TPM já pensa, né, numa coisa ruim. E aí então eu transformei essa palavra, para mim, ela tem o significado de terapias para Perfeito. mulheres. Então, é uma proposta de atendimento que eu faço um atendimento mensal, tá? Olha, que Com um legal. tema que eu Parabéns. Aham. escolho, né? Que eu sinto devido às demandas que o pessoal me pede. E aí, o que que acontece? Por exemplo, mês passado, eu faço um atendimento offline, à distância, Tá. né? E com uma das ferramentas terapêuticas que eu tenho aqui. E aí eu faço toda uma gravação de áudios daquilo ali e mando
para as pessoas que participaram do atendimento naquele mês. E isso a gente faz de forma offline, e aí Sim. depois, uns dias após, a gente faz um momento de escuta terapêutica. Ah, que Tá, legal. que daí eu escuto essas mulheres, vejo as dores que elas têm, sabe? E ensino algumas coisas, né? Técnicas que elas podem fazer no dia a dia. Então, assim, é um projeto bem solidário mesmo, Que tá? legal. Eu cobro R$ 39,90 para a mulher Uhum. começar a ter esse despertar de consciência, Sim. porque eu senti a necessidade de levar essa mensagem desse despertar para outras mulheres também, Uhum. né? E eu tenho um grupo de mulheres e mães que onde eu coloco conteúdo, coisa Uhum. assim, então que eu trago contribuição de outras mulheres que nem você, assim, também para Sim. a gente ter uma conversa e Bacana. jogar a conversa privada lá para elas Uhum. assistirem, porque assim, daqui a pouco não é comigo que a pessoa vai se conectar para despertar, é com você, entendeu? Perfeito, Então, assim, que a entendo. gente possa ser contribuição na vida de outras Sim, mulheres, né? De poder perfeito. despertar elas. Velho, achei lindo, maravilhoso e quero até fazer uma contribuição. Às vezes alguém que está assistindo a gente fala assim: ah, mas ela cobra R$ 39,90, não é solidário? Eu quero falar algo e se eu estiver errada você me corrige, por favor. Uhum. Primeiro ponto, o conhecimento e o conteúdo que essa mulher entrega, gente, não tem preço que pague, porque o valor é extremo. Já começa por aí, R$ 39,90 não paga nem a pizza que você vai comer no final de semana. Sim. Ponto. Segundo ponto que eu quero dizer. Se não existe um mínimo de investimento, a pessoa não valoriza. E Não, isso eu falo não por valoriza. É, experiência própria, tá? Que eu já fiz trabalhos solidários de dar uhum. 100% gratuito e eu vi que a pessoa ela não Não se demonstrou, ela compromete. não viu valor, não teve comprometimento, porque ela não investiu. E sabe o que eu fazia, Sibeli? Eu falava assim, ó, depois que eu percebi isso, você pega uma cesta básica, compra uma cesta básica e dá para alguém precisa mais que você, mas você precisa investir de alguma maneira. Então eu quero Uhum. contribuir, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas não é Uhum. solidário? Então eu É, acho que isso fecha essa parte, traz entendimento o porquê desse esse valor, gente, que é simbólico, irrisório que ela sim. cobra. Faz sentido? É, e é bem isso. E até, como eu trabalho muito com a questão das constelações familiares, a gente tem umas das ordens que fala lá que é dos equilíbrios de troca, né? Então, assim, fazer terapia é caro. É caro, é caro. Mas fazer Eu formações sei. de terapias é mais caro Gente, a ainda, formação. sabe? Eu Então, fiz um assim, curso que eu fiz, gente, para eu estar aqui falando o que eu tô falando. Um curso meu custou R$ 17.000. Um curso, tá? R$ 17.000. Então, assim, realmente é um empenho. Não é só. Eu tô falando um valor para vocês terem uma noção. Porque. E o sim, tempo, e a e a dedicação, e o dedicação. propósito, e muitas vezes que você deixou de cuidar da sua família para estar ajudando Uhum, pessoas. Então, precisa sim. haver essa valorização. Então, é bem isso, né? Se a pessoa não dispor de um valor para ter esse equilíbrio de troca, ela não quer realmente passar pelo processo, né? Então, assim, é um trabalho que eu senti de fazer, e inclusive as Perfeito. mulheres que estão lá no grupo, para elas o valor é um pouco menor, então Uhum. tem a possibilidade também das mulheres estarem lá, mas realmente vai fazer quem quer fazer, Perfeito. Quem quer. E sabe? há um Quem quer comprometimento. Perfeito. fazer. Bem isso aí. E gratidão, Jô, por tudo, pelo Gratidão. teu trabalho incrível também, a tua energia maravilhosa que tu Obrigada. tem. Eu me Glória a conectei já Deus. desde a primeira vez que a gente se falou, Que assim, legal. só Eu gratidão pelo também. teu trabalho. Amém. Gratidão. Vamos tirar uma foto? Eu não sei Vamos se vai sair com. Não sei se tem como tirar as os mensagens? comentários. Será Ah, que eu tem? não sei tirar. Eu também não. Então vamos tirar mesmo assim? Um, dois, três e. Foi. Sibeli, gratidão mais uma vez, muito obrigada. A gente vai se Gratidão. falando, a gente aí na necessidade da parceria, a gente Uhum. comentou. Vocês que estiveram aqui conosco, do começo ao fim, gratidão. Vocês que entraram aí no meio do caminho e conseguiram pegar ali um pedaço do conteúdo, assiste depois a reprise para assistir na totalidade. Você vai ver que é um conteúdo poderoso que vai fazer diferença na sua vida. E convido você a transbordar na vida de pessoas, encaminhando para aquelas pessoas que precisam. Vai ficar a salva aqui no perfil. E, gente, gratidão imensa. Deus abençoe. Gratidão. Beijo, Um beijo, Lavínia. beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau.